Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o amor, inspirado por Deus, vai além dos nossos interesses e dura por toda a eternidade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O amor, ele é um comportamento. Quando Deus, ele está acima de todas as coisas, dentro de nós, o amor se manifesta através da nossa vida. O amor não é uma escolha, não é uma vontade que nasce na consciência humana. O amor é o Espírito Santo conversando conosco e nos orientando a sermos melhores, a sermos justos. E o que é a justiça? Ser justo é fazer o certo, é fazer o que é melhor, baseado nas coisas que Deus nos ensinou. E a nossa justiça, longe de Deus, ela não passa dos nossos próprios interesses. Ela é parcial. Ela vai sempre tomar um lado, e o lado que favorece aquele que nós gostamos e desfavorece aqueles que nós não gostamos. Então dentro de nós existe um senso de quem merece o bem e de quem não merece. Só que o amor, ele é superior a todas essas coisas. O amor é aquele que não olha o que a pessoa fez, mas olha o que Deus está pedindo para que ele faça. O amor está além da nossa compreensão. É muito maior que a nossa vontade. O amor é aquilo que nos move a viver, é aquilo que traz sentido à vida. Só que às vezes, quando a gente começa a olhar a natureza de Deus e a gente percebe que Deus é o amor, é a misericórdia, é a graça e é o perdão, o favor imerecido, aquilo que nós recebemos sem merecer, às vezes fica confuso de entender como um Deus que se diz justiça, às vezes absolve uma pessoa. E a misericórdia é justamente isso, é a absolvição. Nós somos todos culpados, mas nós somos absolvidos. E às vezes nós começamos a pensar na justiça como a justiça dos homens. Então vamos imaginar que alguém entra e rouba você. Então você tem uma questão contra alguém, e essa pessoa, ela merece a condenação. Só que segundo o que a gente vê Deus, quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa, Deus remove essa condenação de nós. Então é como se Deus chegasse em nós e restituísse o que essa outra pessoa roubou. Olha, tá aqui o teu dinheiro de volta e ela não vai ser condenada porque ela não vai fazer mais isso. E aparentemente está tudo bem quando a gente pensa dessa forma. Só que nós sabemos que tem coisas que são irreparáveis. Por exemplo, a vida de uma pessoa. Então será que nós poderíamos usar essa mesma lógica de que, olha, tá aqui, eu matei essa pessoa e o que Deus vai colocar no lugar? Então você percebe que a nossa justiça, até certo ponto, a gente consegue entender quando a gente pode fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer, que é trazer outra pessoa de volta. E a dor daquela família e tudo que ela passou, será que aquela pessoa que cometeu esse ato bárbaro, ela mereceria o perdão? Então vê que nós chegamos num impasse, onde a nossa misericórdia até certo ponto ela vai. Passou dali, nós não conseguimos ir porque se torna injusto. E aí vem Deus e fala: você está vendo isso que você não consegue perdoar? Fizeram com meu filho. E ainda assim eu perdoo vocês. E aí nós entendemos o tamanho da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do sentido do amor que Deus inspira. Porque Ele conhece essa dor do irreparável, mas Ele sabe também que o seu poder vai além de todos os nossos limites, vai além dos nossos anseios, das nossas vontades. Para que serve essa vida? Para você ser um pai, uma mãe, um trabalhador, para você acumular riquezas?
ou para que você consiga encontrar a salvação em Jesus Cristo. Então o amor inspirado por Deus, ele busca algo muito maior do que nós, algo que transcende a nossa compreensão, que só pode ser entendido através da palavra de Deus e na presença do Espírito Santo. É assim que a nossa vida faz sentido. É assim que a gente entende aquele paralítico que é jogado aos pés de Jesus, onde os amigos queriam a cura do corpo, e Jesus deu o perdão dos pecados, porque para Deus é muito mais importante nós passarmos por essa vida com os pecados perdoados, sem aquela culpa de ter crucificado o Filho, do que propriamente ter a cura do corpo e não ter a cura da alma. Porque quanto tempo nós não passamos sadios, fazendo mal, fazendo tudo errado. E é por isso que o Evangelho, no começo, ele machuca, porque ele mostra o tamanho da nossa maldade. Quando a luz acende, nós vemos que nós temos sangue nas mãos, e de pessoas que nós amávamos, que cuidaram de nós, que nos ajudaram. Só que chega um ponto que a gente se perde no meio disso tudo, porque a escuridão que está dentro de nós, ela é tamanho. Se a gente vai lá em Romanos 13, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabes que em tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está quase terminando essa carta e ele está dando a importância do amor que nem sempre a gente entende. Porque na nossa cabeça, amar é ter laço de sangue. Amar é você ter a liberdade de poder beijar na boca de uma pessoa. Amar é você conhecer ao tempo. E para Deus isso não é o amor. O amor é a prática do bem. Porque se você diz que ama uma pessoa e faz mal para ela, você não está amando ninguém. O amor não se baseia nas nossas virtudes e nem no nosso interesse. O amor é o Espírito Santo. É a fé se movimentando. É o Senhor vivendo através da nossa vida. Nós temos falado bastante esses dias sobre o Espírito Santo, porque Ele é o fator de conversão, Ele é o fator de transformação. Sem Ele, não existe vida. Sem Ele, não existe perdão de pecado. Sem Ele, não existe nada. Porque é Ele quem nos capacita a enxergar a verdadeira essência de Deus. E tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que nós somos sem Ele. Quem ama os outros não faz mal a eles. Por que eu disse que quando nós acendemos a luz, nós vemos que nós pregamos aquele homem naquela cruz, com os nossos pecados, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com o nosso eu. Quando eu acho que eu não preciso de Deus, quando eu defino o amor como as coisas que eu quero que elas sejam, quando eu acho que todas as coisas elas são intransponíveis, quando eu acredito que é o remédio que vai curar e não a presença de Deus. Enquanto Deus não estiver na tua vida, vai continuar doendo. E a dor pode ser de diversas formas, pode ser da parte física, aquela que dói mesmo, na carne. Tem dor que dói na alma, que parece um choro que não passa dentro de nós, no meio daquele sentimento de vazio e solidão e no meio daquele medo. Eu não tenho medo de morrer. Para confessar, eu sinto vontade. Porque eu morro acreditando em Jesus e eu sei que Jesus não vai deixar eu morrer. Eu sei que o Deus que eu sirvo não vai me abandonar. E essa é a certeza que tem que existir dentro de nós, não é o medo da morte, mas é a vontade de estar ao lado do Senhor, é a alegria que o seu Espírito já dá a nós. Então a morte para nós não é motivo de tristeza, mas de alegria, porque é o cumprimento
Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida quando nós começamos a viver ao Senhor e deixamos de fazer mal para as pessoas, ainda que na nossa concepção elas mereçam, como o exemplo que eu dei, aonde vai até a nossa justiça do que nós achamos que é certo ou errado. Jesus, ele pagou um preço. Ele não veio cobrar o outro lado. Ele não levantou guerra, ele não fez nada. Ele olhou para outro lugar e disse: olha, nós temos um lugar melhor para todos. Isso daqui não é o suficiente para vocês. Portanto, amar é obedecer toda a lei. E que lei é essa? É os 10 mandamentos? Ontem nós falamos sobre a lei, que a lei estava escrita dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Então amar é obedecer tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, sem se importar com o que os outros vão pensar, sem se importar se a gente acha que é certo ou se é errado. Amar é obedecer. Quando que você parou para pensar que amar é obedecer? E o que é o pecado? É a desobediência. E o que é o amor? É a obediência. Se você tem um filho pequeno e ele faz tudo o que você quer, você recompensa essa criança dizendo: olha, o meu filho está de parabéns, ele está uma belezinha, eu vou dar algo bom para ele. Mas se ele estiver fazendo tudo errado, você vai castigar essa pessoa. Olha como nós temos esse discernimento. Você acha que Deus não teria conosco? Só que antes dele poder querer fazer qualquer tipo de coisa, ele precisa se reconciliar. Até nós, enquanto pessoas, quando alguém nos magoa, pelo menos eu tenho o costume de fazer, você está me pedindo perdão pelo quê? O que você fez? Para saber até onde vai a consciência da pessoa e o arrependimento. E é assim que nós confessamos a Deus. Então quando nós amamos, é porque Deus é o amor, e por estarmos unidos com Ele, o amor de Deus se manifesta em nós. E o amor é a obediência. Por isso que Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que obedeceu Deus até o final. Obedeceu Deus até o final. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Você vai falar para mim que nós estamos vivendo num tempo bom, onde está tendo guerra, peste, fome, desigualdade, mentira, aonde o amor se esfriou, aonde os falsos profetas estão tomando conta das igrejas do Senhor. Mas o Senhor separou alguns, e esses vão tocar fogo, esses vão semear o avivamento, mas não dentro da igreja, dentro das casas, dentro das famílias, no tempo certo. E Deus está falando: olha, vocês já estão percebendo isso. Como eu estou percebendo? Pelos meus sentimentos, eles já estão acusando. Quando você parar de ficar chapado, de ficar doido, de ficar procurando prazer, você vai entender o que está acontecendo. Porque esse comportamento é porque você está tentando fugir. E o que às vezes a gente não percebe é que o problema que a gente encontra nas coisas não é que estão nas coisas, está em nós mesmos. Você já viu aquela bala, né? House, preto. Sei que tem gente que pensou besteira, mas tudo bem. Vamos imaginar que você chupou uns 2 daquele. Beleza, tua boca vai estar ardendo. Se você tomar um copo de água, o que vai acontecer? Você vai conseguir tomar ou a água vai ficar extremamente ruim? Então, por mais que a água seja algo necessário, enquanto aquela bala estiver na tua boca queimando, a água não vai dar para ser tomada, ela vai queimar. Então o pecado é justamente esse house que está na nossa boca o tempo inteiro, que você acha que você não vive sem por causa do gostinho. E a água que você precisa para viver você não consegue tomar, que é a palavra de Deus, achando que Deus está vindo tirar alguma coisa de você. Deus não está tirando nada de você, Deus está te dando algo que você nunca teve, que foi paz, que foi um caminho, que foi sentir. Porque enquanto você ficou procurando o amor das pessoas, esse amor te escravizava a ser obediente. E como eu provo isso? Pelo ciúme. Não pode ter uma rede social, não pode ter um celular, não pode ter um amigo, não pode ter uma amiga, não pode ter nada. Sabe por quê? Por quê? Você pode me responder? Porque o amor sem Deus, ele demanda escravidão.
Exatamente assim, só visa os seus próprios interesses, e o dia que não tiver mais interesses, tchau. Não importa se você foi casado, não importa, porque não existe justiça longe de Deus, e você quer que as pessoas sejam justas, você quer que as pessoas falem a verdade, você quer que elas tenham todos os frutos do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo. Você quer que uma árvore, ela dê frutos sem ter uma árvore, você só quer os frutos. E nós, sem estarmos ligados em Deus, nós não podemos fazer nada, nós não damos frutos. Então nós já sabemos que o momento chegou, e olha o que Deus está nos dizendo: chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto do que quando começamos a crer. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão, de sair de cima do muro, de se posicionar. Cara, o tempo todo querendo agradar pessoas que não têm Deus, o tempo todo querendo ser aquilo que não é, o tempo todo se fazendo disso e se fazendo. Chegou a hora de sermos salvos. E é a palavra que nos salva. É quando nós entendemos a nossa dependência para Deus. Sabe qual é a melhor coisa de nós não acreditarmos em Deus? É que quando Deus aparece, a gente consegue reconhecer Ele. Porque é tanta dor todo dia, é tanto sofrimento, é tanta escravidão, é tanto pensamento dentro de nós, que quando, durante aqueles 30 minutos que você ouve o devocional, ainda que não acredite muito nas coisas que eu digo, alguma coisa muda no teu dia, você espera o outro dia, e tem pessoas que eles vão ouvindo devocionais mais antigos e coisas, e ouve a palavra, e acorda antes e faz, e sentem a sua vida ser transformada, e não tem ninguém olhando, não tem ninguém aplaudindo. Mas Deus está te levantando e Deus está te acordando, porque você está aceitando essas palavras. A noite está terminando, a escuridão está acabando. A escuridão está acabando e o dia vem chegando. Então toda essa fase ruim, ela vai passar. E fase ruim é viver no pecado. Não é o resultado da nossa vida, não é estar vivo. Eu tenho que estar pronto para morrer. Essa vida serve para nós nos prepararmos para morrer. Ela não serve para outra coisa. Então não tenha medo se você tiver que fazer a transição, porque nós vamos estar todos juntos no céu. Então nós temos que olhar as coisas como elas são. Deus, Ele pode curar o nosso corpo? Pode. Se isso for dar honra e glória a Ele. Se você for usar a sua vida daqui para frente para servir o Senhor, se você tiver entendido o teu chamado nesse instante, se não, aceita essa salvação e está tudo bem. Eu fico triste não quando uma pessoa morre. Eu fico triste quando eu não consigo alcançar essa pessoa para entregar uma Bíblia, ou para pregar, ou para falar sobre o amor de Deus, para ela ter uma oportunidade. Porque de resto eu sei que eu vou encontrar. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele entende as nossas dificuldades. E aí Ele nos diz: por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Então, quando eu me posiciono, a batalha começa. Por isso que a gente tem aquela percepção: poxa, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração acontece. Exatamente. Porque antes você não tinha uma arma espiritual, antes você não lutava, antes você estava ali caído, você estava morto. Ninguém chuta cachorro morto. E quando você se posiciona, o inferno se levanta contra, mas o céu também se levanta a seu favor. Então você escolhe: quer ser alguém que vai viver condenado ou vai ser alguém que vai servir o amor? Então, se a gente continua lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 6, a palavra diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediente. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, olha como os termos eles se encaixam. Falou sobre as armas espirituais, aqui ele está explicando qual é as armas. Deus lá em cima falou sobre o amor e a obediência, e aqui ele está falando que o resultado dessas armas é a obediência. E aqui nós começamos a entender qual é a luta.
é de quem está controlando o teu corpo e os teus pensamentos. E o que eu sempre falo, que nós vivemos uma batalha espiritual, que os nossos pensamentos não são nossos, mas são os espíritos que estão perto de nós. Se é o diabo que está perto de você, ele vai colocar nos teus pensamentos dor, sofrimento. Você não sabe, você não entende, você não consegue colocar as coisas por palavras porque você está aterrorizado. E quando é Deus influenciando, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós saímos da nossa vida e ajudamos outras pessoas a encontrarem a paz e a tranquilidade, amar Deus sobre todas as coisas, obedecer Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo pela obediência a Deus, como você deve amar a si mesmo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Então nada do mundo vai trazer uma vantagem para você. Não é o remédio que cura, não é o dinheiro que traz segurança, não é o amor humano que faz a companhia, não é o estudo que dá sabedoria, não é o alimento que mata a fome, mas é a palavra. É o nosso espírito que grita de fome e desespero, e os nossos sentimentos estão acusando isso. Acusando. Então não vai ser com as armas do mundo. São armas poderosas de Deus. E aonde está o poder de Deus? Está no Espírito Santo. Está no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Está na palavra de Deus. Esse é o poder. Essa é a base da nossa fé. Esse é o alicerce. Não porque são histórias, mas porque são coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer. E coisas que estão acontecendo porque Deus disse que aconteceria. E nós estamos inseridos nesse contexto todo. Capazes de destruir fortalezas. E o que é a prisão hoje em dia? Será que é um lugar físico? Será que a prisão é um lugar físico? Ou a prisão é um lugar mental? Será que a ideia nossa de justiça ela não é um tanto quanto equivocada, assim como a prisão? Vamos imaginar que você, durante a tua vida, você tivesse o poder e tivesse uma prisão. Sempre que alguém fizesse alguma coisa que não te agradasse, você poderia mandar essa pessoa pela prisão e eternamente você nunca mais ia ver a cara dela. Você nunca mais ia ver a cara desse traste. Nunca mais ia ver, você manda para esse lugar. Então, cada vez que alguém fizer qualquer coisa para você que desafia a sua autoridade ou que você acha, você manda para esse lugar. No final da tua vida, você vai perceber uma coisa, que vai estar todo mundo dentro da prisão e você lá fora, sozinho. E aí a pergunta é, quem está preso? É as pessoas que estão todos juntos ou você que está lá fora sem ninguém? Se você não tem liberdade para perdoar, você não tem liberdade para nada, porque aquelas pessoas elas vão começar a incomodar, não importa o ambiente. Então a fortaleza, ela é um pensamento. Enquanto nós pensamos, nós sofremos. Quando eu sentia depressão, o que era a minha fortaleza? É porque na minha cabeça, sem Deus, eu achava que eu precisava do amor, todos nós precisamos. E pelo meu pai e a minha mãe não ter dado certo, então isso era o motivo de todo o tormento da minha vida. Sem entender que o tormento era a falta de Deus, mas na minha percepção, olhando a vida de outras pessoas, eu criava uma associação. Essa pessoa tem o pai e a mãe junto, eles são felizes, eu sou um desgraçado, sou mesmo, porque se eu estou longe da graça de Deus, eu sou um desgraçado. E quando Jesus ele veio na minha vida e eu pude olhar a verdade e o tanto mal que eu fiz para o meu pai e para minha mãe, acusando, falando, pelaquela prisão daqueles pensamentos. E quando aqueles pensamentos saíram de dentro de mim, a depressão saiu do meu coração. Então não tem essas doenças que a gente pensa que tem. Tudo isso são prisões, são fortalezas. E Deus está dizendo, nós precisamos destruir essas coisas, essa incapacidade, essas crenças limitantes. Porque enquanto você achar que a cura é o tratamento, você nunca vai perceber que é a tua alma que está doente. Enquanto a gente acreditar que é o remédio que está a solução, que é alguma coisa dessa vida que vai resolver, que foi falha humana, que o médico... Cara, todos nós precisamos sair daqui um dia, de algum jeito. E não dá para todo mundo morrer dormindo. Vocês vão me desculpar. Então, em cada absurdo que a gente encontra, é um motivo para que esteja acontecendo as coisas como elas estão. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano.
Então a palavra de Deus, as ferramentas que Deus nos deu, o Espírito Santo, ele vem até nós para quê? Para destruir as nossas ideias, destruir os nossos sonhos, destruir as nossas crenças limitantes e destruir todas essas coisas. E destruir o nosso orgulho. E o que é o orgulho? Se eu perguntasse para você o que é o orgulho, em palavras que são difíceis de colocar em palavras, de explicar. Tem que trazer para uma palavra que seja fácil dentro de um comportamento entender. O orgulho é quando nós achamos que nós não precisamos de Deus para viver e que nós vencemos por mérito. Fui eu que fiz a faculdade, fui eu que escrevi o texto, fui eu que compus a música, fui eu. Sempre que você atribuir a eu e não a Deus, é orgulho. Então a ideia da arma espiritual, ela vem para quebrar essa cadeia. Se você fez algo, foi porque eu permiti que você fizesse, porque você só faz besteira. E aí nós temos a humildade, que é poder reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Olha como fica mais fácil entender as coisas. É que são palavras que às vezes não se traduzem, mas quando a gente olha o comportamento, a gente consegue entender. E esse orgulho, o que ele faz? Ele não permite que eu consiga reconhecer a Deus, que eu não consiga dar glória a Deus. Por isso que eu continuo escravo. Escravo dos sentimentos ruins, escravos do pecado. Eu não consigo obedecer a Deus porque eu acho que eu não preciso de Deus e eu acho que aquilo não vai me trazer nada. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então é dentro de nós, a nossa fé diz, olha, o que Jesus falar para mim é a lei, você pode fazer sem questionar. Eu não quero mais saber do diabo. Então quando eu me arrependo das coisas que eu faço, eu trago para a luz de Cristo aquilo que o diabo me obrigava a fazer, toda a dúvida que ele colocava. Então eu começo a fazer as minhas escolhas e começar. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou acordar antes, eu vou ouvir louvores, eu vou fazer a minha parte e vou deixar Deus fazer a dele. Eu vou me manter ligado em Cristo e vou deixar que os frutos nasçam. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração porque eu quero obedecer a Cristo. E a gente entendeu que obedecer é amar. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediente. Então, antes de eu querer a condenação dos outros, eu teria que estar mais preocupado na minha obediência. Então, ao invés de você ficar olhando o que os outros estão fazendo, a forma que os outros estão pecando, ou ficar julgando as pessoas, olha para você, aonde você está falhando. Depois que você fizer isso, aí nós vamos lá atrás das outras pessoas para ajudar elas. Porque primeiro a gente se converte, primeiro a gente sente que é salvo, para depois querer se permitir ser usado por Deus, para poder fazer qualquer outro tipo de coisa. Sem isso não dá certo. Então aqui hoje nós entendemos que o amor inspirado por Deus, ele é a obediência que está dentro de nós, trazendo a nossa vida à luz do Senhor e tudo aquilo que Deus coloca de bom dentro do nosso coração. Então sem Deus não existe bondade, sem Deus não existe amor. Se tem algum interesse pessoal, não é amor, e esse vai machucar quando remover. E a gente entendeu que o amor que Deus nos propõe é a eternidade e a salvação, e não apenas algo dessa vida. Então nós podemos estar abandonados por todas as pessoas, esquecidos em um canto qualquer, achando que ninguém se importa com a nossa vida. Deus, ele pagou um alto preço, ele sentiu exatamente aquilo que nós não aceitaríamos, e mesmo assim ele nos perdoa, e mesmo assim ele nos salva, ele nos consola. Aprenda essas armas espirituais a quebrar os teus pensamentos. Leia a palavra de Deus todos os dias que você vai ver como a sua vida vai melhorar, de uma forma que você nunca imaginou. Eu não sou religioso. Eu sou um cristão que ama ao Senhor e tenho gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos, que Deus possa inspirar o amor em você, que o perdão possa existir na sua vida, que você pare de ouvir as outras vozes, tudo aquilo que coloca dúvida e siga integralmente aquilo que Deus coloca dentro do teu coração. A vida não é aqui, aqui é apenas a preparação. No reino de Deus nós sabemos que Deus preparou uma morada para todos nós. E lá não existe mais dor, lá não existe mais sofrimento, não existe mais ranger de dentes, lá não existe mais nada. E aí a nossa vida vai começar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.